Protesto na estrada, manifestantes bloqueiam rodovia e acabam atrasando o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. Uma paciente acabou morrendo antes de chegar à unidade de saúde. Esse atendimento mais rápido, as chances de sobrevida aumentam em bastante. Claro que não pode-se hoje afirmar, em hipótese alguma, que a causa da morte tenha sido esse fator. Mais segurança nas estradas. Santa Catarina ganha reforço de quase 100 agentes no efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Atualmente são cerca de 500 policiais para cuidar de uma das malhas rodoviárias mais perigosas do país. Preocupação na maricultura. Permanecem suspensas a produção e o consumo de ostras em algumas localidades de São Francisco do Sul, Governador Celso Ramos e Porto Belo. E no futebol, os detalhes do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Flamengo, o Criciúma entrou na zona do rebaixamento e a diretoria demitiu o técnico. Já o Figueirense, que não perde há um mês, venceu mais uma e subiu na tabela. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Depois de mais de 8 horas, foi liberado o trecho da SC 135 em Piratuba, no meio-oeste do estado. A paralisação atrasou o serviço do Corpo de Bombeiros e uma paciente de 92 anos acabou morrendo. A rodovia foi bloqueada por moradores da região. A reivindicação era pela melhoria da estrada. Em um dos buracos no trecho, os manifestantes acenderam uma fogueira em sinal de protesto. Continua a estrada sem condições de trafegar pela estrada, em precário estado de conservação, e há quebras de carro, acidente de moto. Cerca de 50 pessoas se concentram aqui apoiando a reivindicação. O trecho tem cerca de 18 quilômetros e as melhorias estariam sendo cobradas há pelo menos 3 anos. A paralisação gerou algumas filas. Pela manhã, uma senhora de 92 anos precisou de atendimento dos bombeiros. A equipe foi liberada para passar, mas levou entre 3 e 5 minutos para o deslocamento. Quando chegaram ao posto de saúde, foi constatada a morte da idosa. A chegada da equipe de emergência até o local, o primeiro atendimento, quanto menor for o tempo e maior for esse atendimento mais rápido, as chances de sobrevida aumentam em bastante. Claro que não pode-se hoje afirmar, em hipótese alguma, que a causa da morte tenha sido esse fator. Depois de cerca de 8 horas de bloqueio, o secretário de Desenvolvimento Regional esteve negociando com os moradores e a rodovia foi liberada. Nós estamos num processo de compra emergencial. Na semana passada, o secretário de Estado de Infra liberou um recurso para nós, para aquisição emergencial de massa e demulsão asfáltica, para que se faça essa medida aqui novamente, nesse trecho de aproximadamente 20 quilômetros, e que para que se dê mais um tempo, ganhar um fôlego, para que se busque esse recurso. Mineiros fazem uma manifestação por pagamento de salário em frente à Carbonífera, no sul do estado. Desde o início da manhã, os trabalhadores realizam uma manifestação em frente à sede da empresa em Criciúma. Os mineiros não teriam recebido salário referente a julho e temem uma demissão em massa dos 872 trabalhadores. Eles estão sem trabalhar desde o dia 19 de agosto, quando foi cassada a licença ambiental da Carbonífera após uma recomendação do Ministério Público Federal. E foi desarticulada hoje em Brusque uma das principais quadrilhas de tráfico de drogas do Vale do Itajaí. Mais de 20 pessoas foram detidas. Segundo o delegado responsável pela operação, os líderes do grupo são integrantes da mesma família e já eram conhecidos na região pela prática de outros crimes. Eles incomodavam muito, tanto a cidade de Brusque como a cidade de Gaspar. Eles movimentavam muito entorpecente, como a gente vê, eles arregimentavam muitas pessoas, trabalhavam de forma extremamente organizada, então eles tinham um lucro ilícito muito grande e vendiam grandes quantidades de drogas. A investigação durou cerca de 3 meses e apontou que o grupo mantinha pontos de tráfico de drogas em diversas cidades do Vale do Itajaí, incluindo Balneário Camboriú, Penha, Pissarras e Barra Velha. Os traficantes coordenavam pelo menos 5 bocas de fumo e exigiam dos subordinados produtividade, pontualidade e assiduidade. A organização da quadrilha chamou a atenção dos investigadores. Então havia realmente uma relação de subordinação entre eles e os seus subalternos.
Então todas as drogas eram levadas para esses locais, onde os subalternos então vendiam as drogas diretamente aos usuários. Eles comercializavam principalmente crack e cocaína. Das 21 pessoas conduzidas até a delegacia, 9 permanecem presas. Os suspeitos podem ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na sexta-feira, mostramos uma reportagem sobre um homem que ameaçava pessoas com uma seringa na rua Conselheiro Mafra, no centro da capital. Hoje, ele foi preso por policiais civis e encaminhado à central de polícia. Agora, ele aguarda para ser encaminhado ao manicômio judiciário, onde passará por avaliação psiquiátrica. Se não for constatado problemas de ordem mental, ele irá ao presídio de Florianópolis. E o Ministério Público deverá concluir esta semana as investigações sobre a adulteração de leite em Santa Catarina. Mais 2 pessoas foram presas em Mondaí. As 2 pessoas presas são funcionários de um laticínio no município de Mondaí. Eles são suspeitos de participar do esquema de adulteração de leite e foram encaminhados ao presídio de Maravilha. De acordo com o Ministério Público, 2 pessoas do laticínio Lajeado Grande já foram liberadas. As operações Leite Adulterado 1 e 2 foram realizadas em laticínios de Mondaí e Lajeado Grande, no oeste do estado. Os funcionários foram flagrados colocando formol e soda cáustica no leite in natura, que seria transportado para vários estados. De acordo com o Ministério Público, cada empresa investigada chegou a vender mais de 70 mil litros de leite adulterado por dia para os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E depois do intervalo tem futebol. O Figueirense vence mais uma e se distancia da zona do rebaixamento. E a diretoria do Criciúma demite o técnico Wagner Lopes depois da derrota para o Flamengo. Futebol, fim de semana com apenas uma vitória de time catarinense no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Avaí, que poderia assumir a liderança, empatou na ressacada com o Santa Cruz e acabou a rodada na 4ª posição. O Joinville também empatou no Mato Grosso. Veja como foi. O gol do adversário saiu logo aos 14 minutos. Toque de Rubinho na entrada da área para Misael, que tira de Ivan. 1-0 no Verdense. O gol de empate vem aos 28 minutos com Jael. 2 minutos do segundo tempo e Reinaldo faz esse gol, um golaço, 2-1 no Verdense. No final, aos 37, Harrison cobra falta e Edgar Júnior sobe de cabeça para deixar tudo igual. Final, Luverdense 2, Joinville também 2. E pela Série A, derrotas da Chapecoense no Rio de Janeiro e do Criciúma no Heriberto Wilson. Já o Figueirense, jogando na Bahia, venceu mais uma e subiu algumas posições na tabela do campeonato. No Barradão, em Salvador, o Figueira deixou a desejar no primeiro tempo, mas na etapa complementar conseguiu ser superior ao Vitória. O gol saiu depois de uma falha da defesa. Marco Antônio ficou com a bola e tocou para Everaldo. Daí é gol, né? Quase no fim do jogo, bola na mão de Leandro Silva. O árbitro marcou o pênalti. Juan bateu e... pra fora. O alvinegro chegou aos 20 pontos e agora é o 12º colocado. No Maracanã, 20 mil pessoas acompanharam o jogo do Botafogo com a Chape. O peruano Ramírez viu o goleiro Danilo adiantado e tocou por cobertura, um golaço, 1-0. Quase no final da partida, o Verdão do Oeste teve algumas chances. Bruno Rangel, por exemplo, deixou a dele na trave. A Chapecoense, com 19 pontos, está na 15ª posição. No Heriberto Rios, a torcida compareceu em bom número e acreditava em muito numa vitória do Tigre. Mas quem ditou o ritmo do jogo foi o Flamengo, que no início da partida teve 2 chances claras de abrir o placar. Mas os gols só saíram no segundo tempo. João Vitor fez pênalti, foi expulso. Lucas Mugni cobrou e abriu o placar. Teve mais um, Eduardo da Silva para o time da Gávea. O Criciúma, com 17 pontos, voltou para a zona do rebaixamento. O adversário fez mais jogada do que a gente, aproveitou mais a chance e colocou em gol. Não adianta ficar lamentando agora tem que correr atrás, jogou fora. Mas dentro de casa a gente não pode vacilar assim não. Faltando errar menos, a gente tá dando muita bobeira, nós estamos errando. Tanto lá na frente como ali atrás, não pode. E a derrota contra o Flamengo no sul do estado foi a gota d'água para a direção do Criciúma, que optou por dispensar o técnico Wagner Lopes.
Depois da derrota, o clima é de ressaca no Heriberto Wilson. O resultado deixou o Tigre na zona de rebaixamento. Fase ruim que gerou a demissão do treinador da equipe. Há uma conversa natural, uma conversa de que os resultados não vieram e a gente já esperava isso. Mas a gente sai de cabeça erguida, agradecendo. Foi uma experiência fantástica e eu só tenho coisas boas para falar do Criciúma e de longe vou estar torcendo. Foi exatamente daqui, da marca do pênalti, que o Flamengo deu início à vitória, que pôs um ponto final no trabalho de Wagner Lopes no Criciúma. A diretoria ainda não divulgou nomes, mas a partir de hoje começa a busca por um novo comandante. Posso dizer que nós vamos atrás de um treinador que nós tenhamos a convicção vai realmente tirar o Criciúma da zona do rebaixamento, vai nos colocar na posição da permanência da Série A. O Tigre tem 17 pontos do Brasileirão e ocupa a 17ª posição com 37% de aproveitamento. A próxima partida é contra o São Paulo na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Garantindo a safra, a agricultora adapta a plantação de tomates em aviário para atingir e fugir do frio e aumentar a produtividade do produto. Você vai ver também, após suspeita de contaminação, ostras e mexilhões são liberados para consumo em 9 localidades do estado. Nós voltamos já. Depois da semana passada, quando a ameaça de intoxicação alimentar pelo consumo de ostras e mexilhões foi cogitada no estado, as fazendas de maricultura do litoral catarinense vêm sendo monitoradas. Diversas áreas já estão liberadas para o consumo. Dos 17 pontos vistoriados, 9 já estão liberados. O consumo de ostras e mexilhões é seguro em Laranjeiras, em Balneário Camboriú e São Francisco do Sul, Praia do Cedro e Ponta do Papagaio, em Palhoça, e Freguesia do Ribeirão, Costeira do Ribeirão, Caieira da Barra do Sul, Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Outros 5 pontos terão o resultado divulgado amanhã. A toxina diarreica é produzida por algumas espécies de microalgas. Ostras e mexilhões, nesse caso, funcionam como filtros e podem causar intoxicação alimentar se consumidos. Os últimos registros dessa contaminação no estado aconteceram em 2007 e 2008. Desta vez, a interdição total do litoral catarinense foi preventiva e a produção continuará sendo monitorada. Apenas Paulas, em São Francisco do Sul, Ganchos de Fora, em Governador Celso Ramos e Porto Belo estão contaminados. As coletas acontecem a cada 15 dias e são feitas pela SIDASC. A Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca garante que a venda que desrespeitar o período de testes poderá ser apreendida. Quem for comercializar fora da normativa e nesse caso, cometer essa irregularidade contra a determinação da vigilância sanitária e da defesa agropecuária do Estado, ele automaticamente pode ter seu produto apreendido e destruído. Para o presidente da Amplosul, Associação dos Maricultores e Pescadores do Sul da ilha, um dos pontos de cultivo mais tradicionais da Grande Florianópolis e livre da toxina, faltou comunicação, já que os produtores não foram avisados. A produção também foi afetada. Ficou prejudicial para os maricultores, né? Porque as vendas caíram, inclusive hoje já não teve pedido nenhum, a gente já não vendeu nada, né? A gente já estava vendendo pouco, né? Agora mesmo que está piorando a situação. E o veranico chegou ao fim. Uma frente fria avança pelo estado e provoca nebulosidade e chuva isolada nesta terça-feira na maioria das regiões. No decorrer do dia, o tempo melhora e a temperatura começa a cair. A mínima deve ficar em 2 graus na Serra e a máxima em 24 no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 16 graus. No sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, as máximas ficam entre os 21 e os 22. E no oeste, mínima de 7 e máxima de 15 graus. Durante o inverno, a plantação de tomate cai, já que o frio prejudica o desenvolvimento do produto. Mas um agricultor do oeste do estado teve uma ideia que melhora a qualidade do tomate e que pode incentivar outros produtores a garantirem a safra fora de época. Nesta época do ano, não é possível encontrar plantações de tomate no sul do país devido às baixas temperaturas e à geada.
Mas esse agricultor de Chapecó decidiu inovar e a estrutura que antes era utilizada para alojar as aves, hoje serve de estufa para a produção de tomates orgânicos. O agricultor também conseguiu reaproveitar o adubo do aviário. São 1.200 metros de plantação e o investimento de aproximadamente R$10 mil para fazer as adequações e iniciar o plantio. Em torno de 6 a 8 quilos a minha expectativa de colher agora no inverno. No verão pode até aumentar, mas agora no inverno, tendo essa produção, porque a gente deixa só um galho do tomate crescendo por causa da umidade agora no inverno. Após a colheita, seu Leuclides fornece tomate para a merenda escolar e uma vez por semana ele faz feira em vários pontos aqui de Chapecó. Os resultados dessa plantação são tomates de qualidade e 100% orgânicos. E nestes primeiros meses de colheita, os resultados são satisfatórios. A ampliação, né, e pela procura das pessoas que vêm comprar o produto de boa qualidade. Aqui, né, a gente fica muito satisfeito com isso. O agricultor recebe acompanhamento de um engenheiro agrônomo que repassa as informações necessárias para a produção durante o inverno. De acordo com o especialista, com essa estrutura, o produtor tem o mesmo sistema que aquecia os frangos e agora fornece calor para as plantas, o que possibilita o desenvolvimento dos tomates. A vantagem dele é que ele uma estrutura, bem dizer, perdida, ela tem uma utilidade, ela tem uma importância econômica e ele está com uma atividade econômica aqui muito interessante e com a safra garantida. E a seguir, reforço nas estradas. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina vai aumentar. Mais fiscalização nas estradas. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina vai aumentar. 500 policiais. Esse é o efetivo da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Eles estão lotados em 8 delegacias e 26 postos de fiscalização. São os responsáveis por monitorar uma das malhas viárias mais perigosas e violentas do país. É muito importante, principalmente efetivo, para que a gente possa realmente realizar um bom trabalho ou melhorar o trabalho da prevenção do acidente. Nós temos atendido apenas acidente, né? Estamos aí apagando incêndio, resolvendo só aquilo que acontece no momento. A partir de hoje, mais 96 homens passam a integrar o quadro da Polícia Rodoviária Federal no estado. Com o aumento, o efetivo chega a 600 policiais. O ideal seriam 900. Mesmo assim, já representa um alívio nas escalas. A nossa escala ela vai ter um acréscimo pequeno, né? Mas representa aí 20% do nosso efetivo. Então vai ser um acréscimo considerável e vem para nos ajudar. Os 48 policiais recém-formados vão para o interior. Eles vão trabalhar em postos de Lages, Mafra, Joaçaba e Chapecó. Os outros 48 que vêm transferidos de outros estados vão atuar em regiões litorâneas, como Tubarão, São José, Itajaí e Joinville. Assim que são nomeados, os policiais recém-formados têm 30 dias para tomar posse e mais 15 para assumir a função. Já no caso dos policiais que vêm de outros estados, esse prazo pode variar de 10 dias a um mês, conforme a data de publicação da transferência. Cerca de 30 novas viaturas também chegam para ser distribuídas entre as delegacias e os postos. E o avião que vai ser fabricado em Lages e deve ser utilizado pela Força Aérea Brasileira no treinamento de novos pilotos foi testado neste final de semana. O avião decolou pela primeira vez da cabeceira da pista de São José dos Campos, em São Paulo. O protótipo TXC, que será fabricado em Lages, já havia passado por vários testes, entre eles o do motor. Nas últimas 2 semanas, a aeronave realizou também taxiamentos, corridas na pista e outras operações em solo para validar os ajustes e as calibrações finais. De acordo com o secretário da SDR de Lages, a instalação da fábrica na cidade só depende agora de questões burocráticas. Então, todos os esforços por parte do governo estão sendo feitos e temos absoluta certeza, assim, nós não podemos precisar uma data ainda de quando que a empresa vai se instalar, mas já todos os trâmites legais estão sendo feitos. A empresa deve ser construída próximo ao aeroporto de Lages. Ainda não há uma data definida para que isso aconteça, mas a expectativa
expectativa é que até o final do ano as questões burocráticas estejam resolvidas, para assim começar a instalação da fábrica de aviões na cidade. Também um fator muito importante foi o fato de Lages ter uma pista de excelente qualidade, de 1.400 metros de comprimento dentro da cidade, que poderia ficar praticamente dedicada para nós, com um terreno enorme vizinho a essa pista, onde a gente podia implantar fábricas sem nenhum tipo de dificuldades logísticas ou operacionais. Instalação que deve acontecer em até 2 anos. A aeronave de 2 e 4 lugares serve tanto para o uso comercial como para o treinamento de pilotos. A estimativa é que a produção do avião TXC seja de 100 unidades por ano, cada uma no valor de R$800 mil. E vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em Florianópolis. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é bastante tranquilo, flui bem nos 2 sentidos. Em Florianópolis faz 21 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.